Jó 8, 20 a 22. Diz o texto: Eis que Deus não rejeita o íntegro, nem toma pela mão os malfeitores. Ele te encherá a boca de riso e os teus lábios de júbilo. Teus aborrecedores se vestirão de ignomínia, e a tenda dos perversos não subsistirá. Amém. Nós nos dispomos a refletir nesse texto bíblico, confiando já na oração que foi feita pelo presbítero Dário no início desse culto, em que ele incluiu todas as partes desse culto, e nós só atrevemos nós só alimentamos esperança de compreender aquilo que é espiritual pela capacitação espiritual que nos é dada pelo Espírito de Deus que habita no seu coração. Que Ele possa estar conosco nos próximos minutos, nos dando capacidade de entender melhor esse texto da Palavra de Deus. Tem uma frase polêmica de um famoso personagem histórico, filósofo, intelectual, Voltaire. Ele diz que Deus é contra a guerra, mas fica do lado de quem atira melhor. Deus é contra a guerra, mas ele se posiciona ao lado de quem atira melhor. Eu estou usando essa frase porque essa frase é muito simplista. Essa frase revela um tom de claro ceticismo em relação a tanto a pessoa de Deus como a interferência de Deus no processo. Poderíamos dizer para Voltaire, você está sendo um pouco simplista, porque eu já vi quem atira mal vencer. Eu já vi quem não tem grandes habilidades ser triunfante, porque Deus é soberano sobre todas as coisas e, na verdade, vence quem Ele quer, se atirando bem ou mal. Na verdade, sendo pequeno ou grande. A gente sabe de um humilde pastor, jovem pastor, pequeno pastor, que usou bem a sua funda e derrubou um gigante. Teoricamente, o gigante estava mais preparado, de armadura, de espadas, mas a pedra lhe foi bem na fronte. Mas esse exemplo, né, é de quem atira melhor. Deus estava do lado de quem atirou bem, mas não podemos dizer que o Golias fosse ruim de mira. É que ele quis partir para aquela batalha usando outras possibilidades. Mas poderíamos citar outros exemplos de circunstâncias que desafiam a lógica. Na verdade, a matemática de Deus é mais complicada, é bem mais complexa. Na matemática de Deus, 1 mais 1 mais 1 não é 3, é 1. Se referindo, evidentemente, à tradicional e santa doutrina da Trindade, onde nós encontramos na Escritura a descrição do ser de Deus sendo 3 pessoas que desfrutam de uma existência una, uma existência só. Isso para a nossa mente não cabe, porque nós estamos acostumados, em linhas gerais, a trabalhar de que cada pessoa é uma pessoa e você tem 2 existências. Por mais que elas estejam juntas, a existência não é uma só. A Maria Fernanda já existe sozinha ali, e a Maria Fernanda é a Maria Fernanda num outro corpo, numa outra existência, num outro ser. Ela não é um só ser com a Fernanda, é diferente do pai e do filho, que são um ser só, embora sejam, assim como a Maria Fernanda e a Fernanda, 2 pessoas diferentes, eles são o mesmo ser, eles existem juntos, e isso, evidentemente, que desafia a nossa compreensão. Mas eu estou voltando-me a essas questões complexas para trazer para os irmãos que, às vezes, a maneira como as pessoas querem lidar com as questões complexas são maneiras muito simplistas. Até no caso da Trindade mesmo, quantas vezes a gente ouve alguém dizer, olha, Deus é um só e se manifesta em 3 pessoas. Definição simples. De fato, há uma manifestação, o Filho é uma manifestação do Pai, o Espírito é uma manifestação do Pai, mas isso é mais complexo, porque o Filho não é apenas uma manifestação do Pai, o Filho é o Filho. Se você diz que ele é apenas um modo do Pai se manifestar, você está sendo modalista. O que significa isso? Você está dizendo que, na verdade, o Filho não tem diferença do Pai. Às vezes o Pai se apresenta como Filho, às vezes como Pai, às vezes como Espírito, quando, na verdade, não é. Pai, Filho e Espírito Santo são pessoas distintas
numa só existência. Eis a complexidade da fé e o mistério da cristandade. Nós não temos resposta para ele. Nós podemos descrevê-lo à luz do que aprendemos nas Sagradas Escrituras. Mas e quando a complexidade das circunstâncias ultrapassa as compreensões, as questões doutrinárias como essa do ser de Deus, que nada mais lógico do que termos um Deus que não cabe na caixinha? Né? Você queria o quê? Um Deus que cabesse na sua mente? Que Deus paupérrimo. Mas, para além das complexidades da essência do ser de Deus, do estudo do ser de Deus, nós lidamos, às vezes, com situações complexas. E nós temos que ter muito cuidado para não simplificarmos demais circunstâncias que são bem mais complexas do que nós imaginamos. E, ao meu ver, queridos, Jó 8 nos traz aqui uma abordagem muito simplista de algo que é muito complexo. Por quê? Desta feita, nós temos um dos amigos de Jó que fala pela primeira vez. Nós já ouvimos aqui as interlocuções de Jó e o seu amigo Elifaz. Jó fez um pronunciamento duro no capítulo 3, Elifaz respondeu nos capítulos 4 e 5, Jó faz uma réplica no capítulo 6 e 7, e agora o Bildade, que é o segundo amigo a falar. Lembre-se, foram 3 amigos visitar Jó, e o Bildade é o segundo a falar, e ele vai responder aquelas colocações que nós já trabalhamos nos capítulos 5 e 6. No capítulo 6 e 7. Essas foram as últimas exposições. Essas 2 exposições, do capítulo 6 e 7, mostraram uma postura de Jó que buscava muitas respostas. E isso lhe trazia adoecimento ao coração. Nós lidamos claramente com isso, que quando às vezes sobram perguntas, falta esperança. Se você se encher de perguntas, ao invés de isso trazer solução, isso vai te trazer mais desesperança. E aí você tem que deixar as perguntas de lado e confiar em coisas que você não entende. E aqui, queridos, o Bildade quer entender a situação. Na verdade, não que ele deseje entender. Eu expressei bem mal. Não é que o Bildade quer entender a situação. O Bildade quer se portar como alguém que entende. O Bildade se apresenta como alguém que sabe tudo o que está acontecendo tranquilamente. Só que ele não sabe que a coisa é muito mais embaixo, o buraco é muito mais embaixo, a coisa é muito mais complexa do que a sua simplicidade de raciocínio. E nós vamos ver isso no capítulo 8. Nós temos trabalhado aí de uma maneira, num recurso, né, de homilética, né? Cada título de um capítulo de Jó, a gente usa esse contraponto entre o fato e as circunstâncias. Então, quer dizer, frieza no calor das circunstâncias, dúvidas na confusão das circunstâncias, enfim, foram vários sermões, né? A humanidade na realidade das circunstâncias, enfim, vários textos, vários títulos que colocam em contraponto um fato e a característica circunstancial. Então, o que eu digo para os irmãos? Qual que é a característica circunstancial do que Jó está passando? Uma característica muito profunda e complexa que nós tomamos conhecimento no início do livro, que remete a uma realidade muito presente na nossa vida, que é o quê? A fidelidade a Deus. Nós somos fiéis a Deus porque Deus faz tudo o que a gente quer, porque Deus não deixa nada de mal acontecer aqui na vida da gente, ou, na verdade, nós somos fiéis a Deus porque nós temos um relacionamento com Ele, nós sabemos quem Ele é e que pode acontecer tudo errado, nós sabemos que Ele nos ama e que Ele tem um plano na nossa vida. É esse o tema do livro de Jó. Então, o lance, a questão do sofrimento é muito mais complexa, né? E eu procurei até ilustrar isso no boletim dessa semana. Hoje é o 5º domingo, era para as crianças estarem aqui, como a gente sempre fez. Elas não puderam, eu aproveitei uma tirinha do Snoopy, que está lá no boletim da igreja. Não olha agora, senão você perde aqui o capítulo 8, mas que é original, né? E que trata ali da complexa circunstância de Jó, da vida de Jó, do sofrimento de Jó. Mas, embora seja complexa as circunstâncias, o Bildade é muito simplista na abordagem. Por quê? Bom, a partir desse tema, então, simplismos na complexidade das circunstâncias,
olhemos para o raciocínio do Bildade, no capítulo 8. O raciocínio do Bildade se divide em duas partes, os versículos de 1 a 9, e nós temos uma segunda parte do seu raciocínio, que vai até o versículo 10 a 19. Coloquei os versos 20, 21 e 22, que nós lemos, como a conclusão do raciocínio dele. E, de fato, os versículos 20 a 22 concluem o raciocínio dele. Mas vejamos, qual que é o raciocínio dele? O raciocínio dele é simples. O raciocínio dele é o mesmo raciocínio de um dos personagens do Snoopy ali, ó. Se você está tendo azar, meu amigo, é que você fez alguma coisa errada. Então, o raciocínio dele é simples. Se você está enfrentando um problema, a questão refere-se às coisas erradas que você fez. Então, é necessariamente isso, né? E se está dando tudo certo, significa que você está acertando. Só que a vida é assim? Fala para mim, a vida é assim? Nada. Às vezes você faz tudo certo e dá tudo errado. E às vezes você faz tudo errado e dá tudo certo. Por quê? Porque para além do que eu faço e do que você faz, embora Deus os considere, Deus age, né, e Deus deixa que cada um de nós enfrentamos as consequências do que nós fazemos, há, né, na nossa vida esse paradoxo entre vontade de Deus quer dizer, soberania de Deus e vontade humana, e liberdade humana, e ação humana, mas há também as questões mais complexas relacionadas aos planos de Deus na nossa vida. Mas, resumindo a história, se vocês olharem para o capítulo 8, vocês vão ter aí Bildade falando assim, olha, praticamente, né, indiretamente, demonstrando para Jó, Deus está com quem faz as coisas certas, e Deus não está com quem faz a coisa errada. Olha, aqui, onde Deus está? Onde Deus não está? Onde Deus está? Olha como é que ele é simplista. Embora ele é ortodoxo. A regra geral é essa, mas não é a regra absoluta. A regra geral é essa, mas não é a regra absoluta. Veja, onde Deus está? Verso 1, respondeu Bildade, o suíta, até quando falarás tais coisas? Quer dizer, repreendendo aquilo que ele disse. O que ele disse? As últimas coisas que ele disse eram perguntas sobre por que ele estava passando por isso, capítulo 6 e 7. Agora Bildade diz, até quando você vai ficar falando isso? Até quando as palavras da tua boca serão como um vento aí impetuoso, um vento que incomoda? Porque vem como um vento que está incomodando, é aquele ventinho, tem um vento agradável num dia de calor como esse que traz um frescor. Tem aquele vento frio, né, aquele vento chato que você está querendo evitá-lo, né, que na verdade assim, fica ali, dá dor de garganta, dá gripe, resfriado. E tem o vento fresco. O Bildade classifica as palavras de Jó como esse vento chato. E ele diz, olha, perverteria Deus o direito, ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Você acha que Deus faria alguma coisa errada? De modo nenhum, Deus não faria nada errado. E ele continua nesse raciocínio, querendo mostrar que Deus está do lado daqueles que fazem coisas certas. Aí o verso 4, veja que cara bem assim amigável, né? Ele veio de longe para aconselhar Jó, para falar o que para Jó? Que os filhos dele pecaram, que os filhos dele fez coisa errada, né? Falando mal da família. Você está ali doente, você está ali sofrendo, quebrado, situação terrível, e ele vem apontar, indicar, suspeitar da integridade dos filhos de Jó. Veja o verso 4. Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Então, veja, o que está acontecendo quando os filhos pecam, e eu digo que ele pode estar se referindo aos filhos de Jó por causa das traduções, ou os próprios filhos de Deus, fica em obscuro se ele está acusando os filhos de Jó, porque os pecados do filho de Jó também são tema do livro,
ou se ele está falando dos próprios filhos de Deus, que se pecam contra ele, ele os lança no poder da sua transgressão. Vem as consequências. Mas, verso 5, se você buscar a Deus, ao Todo-Poderoso, pedires misericórdia, se você for puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. Então, quando eu falei que o verso 4 pode se referir a pecados dos filhos de Jó, é porque no verso 4 fala da morada de Jó. A justiça pode ser restaurada se Jó buscar a Deus, o Todo-Poderoso, pedindo misericórdia. Só que o que a gente leu lá nos primeiros capítulos, o que Jó fazia? Diariamente sacrificava em favor dos seus próprios filhos e a favor de si mesmo. Ele sacrificava assim, consciente do seu pecado e naquele contexto aguardando a promessa do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sacrificava nessa consciência de pecado e assumindo a sua posição de dependência diante de Deus. E aqui o Bildade é simplista, meus irmãos. Veja, se você buscar a Deus, o Todo-Poderoso, se você pedir misericórdia, se você for reto, ele vai despertar em teu favor, ele vai restaurar a sua condição. Verso 7, o teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas você vai crescer sobremaneira. Pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e atenta para a experiência de seus pais, porque nós somos de ontem, nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Então, Bildade apela para o que agora? Para a sabedoria, a tradição. Vai perguntar ao povo antigo para você ver como é que Deus é certinho no que ele faz. Se você faz coisa errada, você enfrenta as consequências. Se você faz coisa certa, você vai colher os frutos disso. Meus irmãos, Deus é certinho no que ele faz. A justiça de Deus é perfeita. Só que, será que nós temos condições de entender completamente, de assimilar completamente a justiça de Deus? Porque, às vezes, a gente acha que a justiça de Deus é a punição do malfeitor, mas eu lhes dou um exemplo. Temos dezenas, para não dizer centenas, de indivíduos aqui na capital do nosso país que usurpam e que, na verdade, fazem uma farra com aquele imposto que você soa para pagar, e o trabalhador que tem uma família inteira, um salário mínimo, ainda tem que pagar esses impostos, e esses camaradas vivem numa condição, como granfinos, à custa do povo. E a cada dia vai se descobrindo inúmeros escândalos, e a cada semana você percebe que não tem nenhum que salva, com todo respeito àqueles que gostam de idolatrar figuras, mas não tem um que salva. Todos demonstram, né? É evidente que eu não posso generalizar, só uma coisa aqui, pessoal, não se preocupem, viu? Não tem, se tiver tem problema. A prioridade é para os irmãos que estão aqui presentes. Mas você percebe assim, é evidente que nós não podemos não podemos ser inconsequentes, né, no sentido de definirmos que todos são corruptos, mas o que a gente percebe é que cada um tem o seu comprometimento no que tange às questões políticas. Mas o que eu chamo a atenção para percebermos é que esses indivíduos muitas vezes vivem suas vidas tranquilamente, sem nenhum mal. Muitas vezes você olha para aquele corrupto que explora o povo, que espezinha o povo, que faz tanto mal ao país e às famílias humildes, gente que está passando necessidade e ele está esbanjando riqueza, e não dá nada errado, não fica doente, as contas pagas, tem plano de saúde pagado por você. Enquanto você está pastando no SUS, enquanto você é vítima de um atendimento precário. E aí, cadê a justiça de Deus? A justiça de Deus é muito mais complexa do que nós imaginamos. As circunstâncias são muito mais complexas do que nós imaginamos. Porque muitas vezes a justiça de Deus está exatamente nisso. Porque se eles vivessem um problema, uma dificuldade, embora o escritor do Salmo 73, o Asaf, é muito claro, não, os olhos lhes saltam da gorduras, eles passam muito bem, esses que exploram o meu povo, esses que fazem o mal e nada lhes acontece, parece que eles estão
protegidos. Olha, essa é uma das piores justiças, ou um dos piores exemplos da justiça de Deus. Sabe por quê? Porque o ser humano, mal do jeito que ele é, às vezes só é quebrantado pela dor. E se Deus não permite que essa dor chegue a alguém que precisa de quebrantamento, na verdade, talvez aquela condição que Paulo descreve dos judeus em Romanos, que Deus lhes deu um espírito de entorpecimento, talvez esteja claramente presente nessas circunstâncias. Porque se viesse uma doença, um problema, uma dificuldade, poderia haver um quebrantamento. Mas Deus não tem prazer nesse quebrantamento, e a justiça de Deus já se expressa nesse coração duro que permanecerá duro, praticando injustiças nesse mundo. Está vendo como é que as circunstâncias às vezes são mais complexas do que nós pensamos? E essa visão do Bildade é muito simplista, porque, embora seja uma regra geral de que se buscarmos a Deus, verso 5, pedimos a misericórdia, se formos puro, reto, Deus vem em nosso favor, sim, isso é a regra geral, é assim que nós nos relacionamos com Ele, é isso que Ele demanda de nós, é isso que Ele nos pede, é isso que Ele nos orientou a fazer, mas isso não significa estarmos imunes aos problemas e às lutas. Então, vim com esse discursinho para Jó, que é um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, não cola. Vai que cola. Não, Bildade, não cola. Pelo contrário, você está complicando a situação do nosso irmão. Porque o nosso irmão já tem que lidar com a dor, com as perdas, com o luto, com a frustração em todos os aspectos da sua vida que foi comprometido, e você ainda vem falar para ele que isso tudo é culpa dele, que se ele fosse correto nas suas atitudes, ele não estaria passando por isso. Isso é simplismo, a circunstância é mais complexa do que isso. Então, em Bildade diz, Deus está onde? Deus está com aquele que age corretamente, e se você fez alguma coisa, veja, se teus filhos pecaram contra ele, contra Deus, também os lançou no poder da sua transgressão. Então, esse é o problema, essa maré de azar que você está passando, é porque Deus não está com você. Onde Deus está com aqueles que o buscam, com aqueles que agem de maneira pura e reta. Não, Jó age de maneira pura e reta. E Deus está com ele? Sim, Deus está com aquele que é puro e reto. No entanto, não, na abordagem de Bildade não se aplica essa questão, ou vamos dizer assim, na relação de Jó não se aplica essa regra geral. Voltemos para os versos finais do capítulo, a partir do verso 10. Se ele disse onde Deus está, bom, Deus está com aquele que faz as coisas certas. Se você está passando coisa errada, Deus não está com você por isso. Mas veja, Deus não está com quem? Com aqueles que fazem coisas erradas. Porventura não te ensinaram os teus pais, aí ele apelou para a tradição, o pessoal não te conta, as gerações passadas, que é assim que funciona? Olha, se as gerações passadas trazem esse tipo de ensino é muito humano e de tradições humanas, porque a sabedoria de Deus é mais complexa que isso. No verso 10 ele diz, porventura não te ensinarão os pais, não haverão de falar-te do próprio entendimento, não proferirão estas palavras? Pode o papiro crescer sem lodo, ou viça o junco sem água? Aí ele está querendo dizer assim, olha, uma planta para crescer precisa de água, então quer dizer, é a coisa natural, uma planta não vai crescer sem água. Então eu te digo que, verso 12, estando ainda na sua verdura e ainda não colhidos, todavia antes de qualquer outra erva, se secam. Se o quê? Se não tiver água. Então veja, se tiver água, eles crescem bonitinho, mas eles podem estar na verdura. Se faltar água, eles se secam. Então, se Deus está presente, está ok. Se Deus não está presente, a vida seca. E verso 13, ele vai trazer essa explicação da analogia. São assim as veredas de todos quantos se esquecem de Deus. Enquanto Deus está com ele, eles estão na sua verdura, eles estão produzindo, os seus frutos estão presentes. Mas se ele se esquece de Deus, logo a esperança do ímpio que se esquece de Deus perecerá. A sua firmeza, verso 14, será frustrada, ele não vai continuar firme. A sua confiança é teia de aranha, porque se arrebenta com facilidade. Então, veja, Deus não está com aqueles que se esquecem dele
E, claro, se Jó não está mais no verdor da produtividade, como ele já esteve outrora, então significa que aconteceu o quê? Ele se esqueceu de Deus. Só que nas falas de Jó, as falas dos 6 e 7, que o Bildad está querendo aqui contrastar, ele está exatamente falando com Deus. O capítulo 7, Jó se dirige a Deus, apenas querendo saber o que está acontecendo, querendo entender melhor o que está acontecendo, e nós vimos que o problema aí é que nós não devemos encher Deus de perguntas, porque Deus pode nos oferecer muito mais que respostas. Deus pode oferecer aquele conforto e consolo que só você que caminha com Ele sabe o que é. Aquela visita é aquele fortalecimento ao coração. Então, ao invés de querer resposta de Deus, queira o colo de Deus. Essa que é a questão. Mas aqui, então, o Bildad está sendo simplista porque a circunstância é mais complexa e ele está dizendo, olha, o problema aí é que houve um pecado e por causa desse pecado Deus não está mais com você porque você se esqueceu de Deus. Eu estou trabalhando em cima desse tema de onde Deus está e não está porque a conclusão dele é exatamente nessa linha, lá no verso 20, 21 e 22 que nós lemos. Porque ele diz no verso 20, eis que Deus não rejeita ao íntegro. Então, Deus está com o íntegro, certo? Então, enquanto a planta está junto à água, ela está verdinha. Mas quando se esquece de Deus, remontando aqui o verso de número 11 e 12, ela seca. E aí o verso de número 20 traz as duas coisas. Eis que Deus não rejeita ao íntegro, nem toma pela mão os malfeitores. Então, assim, ele está com o íntegro, mas não está com malfeitores. Ele não rejeita um íntegro. Então, se ele não rejeita o íntegro está com ele. Mas ele não toma a mão dos malfeitores. Deus não anda com os malfeitores. Isso é verdade ou é mentira? Verdade. Deus está com o íntegro. E Deus não está com o malfeitor. Isso significa, então, que o íntegro, Deus protege e livra ele de tudo de mal. Não significa isso. Deus está com ele durante as tribulações. Deus está com o íntegro durante as suas lutas. Deus está com o íntegro na sua enfermidade. Deus está com o íntegro nos seus problemas. Deus está com o íntegro nos seus tropeços. Agora, o malfeitor não. O malfeitor, de fato, não pode desfrutar da misericórdia de Deus, porque, na verdade, ele nem confia e nem espera de Deus, porque ele mesmo renunciou a Deus. E o Bildad quer aplicar essa regra a Jó e dizer para Jó que essa é a história. Eu quero deixar bem claro que a fala do Bildad aqui, irmãos, ela é ortodoxa. O que significa ortodoxa? Orto vem de quê? Ortopedia, né? Vamos dizer assim, a ortopedia vem de ortos, né? Que é reto. Então, tipo assim, quando eu falo que é ortodoxa, porque o doxa vem de dogmática, é uma verdade, um dogma, e que é reto. Está aí. O que ele está falando é reto. Deus está com o íntegro, o malfeitor enfrenta as consequências dos seus atos. Quando alguém está com Deus, ele viceja. Quando não está sem Deus, ele seca. Agora, viceja aos olhos de quem? Porque o cara que está de iate agora e é um corrupto, o cara que está de iate agora e é um injusto, que causa injustiça ao povo brasileiro, ele viceja aos olhos humanos. Ele está de iate. O máximo que eu já consegui é entrar no barquinho do meu sogro, lá na represa de Jaci. Agora, aos olhos de Deus, quem viceja? Quem está no barquinho, honesto, simples, pescando seu peixinho? Ou quem está no iate pescando, né, de alpão lá no Caribe, ou sei lá onde? Não, Caribe nem é lugar de pesca, num lugar de pesca específico aí. Estou querendo dizer que essa noção de vicejar e de secar é muito mais complexa se nós consideramos a sabedoria de Deus. Então, o Bildad está sendo simplista na complexidade das circunstâncias. O que ele fala está certo, só não tem nada a ver com a situação. Ó, joia, só que não tem nada a ver com essa história. Você acha que eu já não dei uma de Bildad, irmãos? Não sejam ingênuos. Porque pastor tem que lidar com o problema de todo mundo. Aí aparece o problema, o pastor ainda tem a idiotice de pensar que ele tem que ter resposta para tudo. Que idiotice, né? Lógico que não tenho. Algumas coisas, você, vem cá, vou orar com você e vamos ver o que Deus vai fazer, vamos ver o que Deus vai responder. Só que nesse ímpeto de querer responder e justificar alguma coisa para as pessoas que estão passando por dificuldade, você acaba dando uma de Bildad.
trazendo um princípio ali que é bíblico, que é bonitinho. Veja que ele está apelando até pela experiência. Você não perguntou à turma do passado aí, os mais experientes, né? Verso 8. Pergunta para gerações passadas, atenta para a experiência dos seus pais, porque nós somos de ontem. Ele está falando para o Jó assim, nós nascemos ontem, nós estamos com cheiro de cuero. Esse cheiro de cuero é só coisa de Minas ou de todo lugar vocês sabem o que é isso? Sabe, né? Então tá bom. Os mais antigos, porque os novos também não. Hã? Todo mundo sabe, né, Penha? Obrigado. A Luiz Felipe dá número que não sabe, né? O Luiz Felipe disse que os Nutellas não sabem. Os raízes sabem, né? Pois é, pessoal, mas a questão é, o cheiro de cuero tem a ver com a maternidade. Eu também não sei não, eu só escutava os antigos falarem. Mas o Bildade está falando para o Jó, nós nascemos ontem, então a gente não sabe das coisas, mas se perguntar para o pessoal lá das antigas, eles vão falar isso para você. Vai falar o quê? Vai falar que se está dando tudo errado, né? Vai falar que, quer dizer, Deus abençoa quem faz a coisa certa e Deus traz juízo sobre quem faz coisa errada. Tá certo, se você perguntar para as pessoas do passado, elas não vão falar isso? O que os nossos avós falam? O que os nossos pais falam? Se você andar nos caminhos de Deus, vai dar tudo certo, esse é o melhor caminho. Tá, mas vai dar tudo certo dentro dos planos de Deus. O que é certo para Deus, às vezes na sua cabecinha, pode ser o que você acha que não é certo. Aquilo que você queria que desse certo, seria um prejuízo na sua vida, seria a desgraça da sua vida. E aquilo que você queria que desse errado, e que às vezes você corre o risco de dar certo, né? Que muitas vezes deu errado por causa do livramento. Porque se desse certo, você estava enrolado. É como eu falei. Então, meus queridos, voltando aqui ao texto, aos versículos que nos faltam, né, o Bildade continua o seu raciocínio aqui, dizendo que a planta cresce perto da água, que ela seca longe da água, assim são as veredas, verso 13, de todos que se esquecem de Deus, eles secam, a sua firmeza é frustrada, encostar-se-á à sua casa e ela não se manterá, agarrar-se-á a ela e ela não ficará de pé, quer dizer, vai ser uma desgraça, vai ser um colapso ali de toda a família. Ele é viçoso perante o sol e os seus renovos irrompem no seu jardim. Quem? Esse, o que confia em Deus. Aquele que se esquece de Deus, as veredas dele são ruins. No verso 16, volta a falar daqueles que estão fazendo as coisas certas. Verso 16, ele é viçoso perante os céus, os seus renovos irrompem no seu jardim, as suas raízes se entrelaçam no montão de pedras e penetram até as muralhas, fica firme. Mas precisamos continuar firmes em Deus, porque se Deus arranca do seu lugar, então este o negará, dizendo, nunca te vi. Eis em que deu a sua vida, e do pó brotarão outros. Então, se Deus arrancar aquele que está firme, quer dizer, se você não ficar em Deus, se você estiver contra Deus, Deus vai te arrancar, Deus não estará com você, com aqueles que se esquecem de Deus. Olha, o princípio é esse mesmo, Bildade. A realidade é essa mesma. Ele conclui essa ideia no verso 20 a 22. Deus não rejeita o íntegro, nem toma os malfeitores. Então, Deus anda com os retos, Deus está com os retos, Deus abençoa os retos. Ele encherá a boca de riso e os teus lábios de júbilo. Teus aborrecedores se vestirão de ignomínia, e a tenda dos perversos não subsistirá. Veja que o contraste permanece. Olha, os que estão no caminho certo vão ter os lábios cheios de júbilo, os que estão no caminho reto vão viver problemas e dificuldades. Meus irmãos, essa sabedoria de Bildade, ela é útil como um guia geral para a nossa vida, só que ela é trivial e até mesmo cruel quando são, na verdade, os amigos de Deus que estão com os problemas, que estão vivendo os problemas. Jesus nos traz uma visão muito mais ampla e plena sobre como as coisas funcionam. Lá em Mateus, capítulo 27, Evangelho de Mateus, capítulo 27, no versículo 43, algumas pessoas estão vilipendiando o Filho de Deus, porque dizem assim para ele, confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus.
Ele disse que era filho de Deus. Agora ele está pregado aí na cruz. Se ele confiou em Deus, por que Deus não vem livrar? Na verdade, ele era Deus que se submeteu à cruz e se ele quisesse, ele poderia descer dali. Agora, se ele descesse ali, nós estávamos no sal. Com isso, na verdade, eu só quero dizer, ou eu quero mostrar, que Jesus é o justo e santo que sofreu em nosso lugar. E que nós somos pecadores e que o sofrimento, ele é justo para nós. Eu costumo brincar, né? Como é que você está? Bom, melhor que eu mereço. Pior do que você imagina. Quer dizer, posso estar mal. Só que eu posso estar mal o que for. É melhor do que eu mereço diante da minha justiça diante de Deus. Quer dizer, a minha justiça é falha. Resumindo a história, meus queridos irmãos, eu quero mostrar, através do exemplo de Jesus, que as situações são complexas. E usar o simplismo da humildade não funciona. Vamos tentar evitar isso na nossa vida para a gente não adoecer. Para você não ficar achando que você está sofrendo injustamente. Porque Deus sabe o que faz e nenhum sofrimento é injusto. A frase do Carson me vem à mente, né? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Em primeiro lugar, não existe pessoa boa. O único bom foi Jesus Cristo. E coisas ruins aconteceram com o Senhor Jesus. Se a pessoa boa é Jesus, está certo. Porque coisas ruins acontecem com pessoas boas, aconteceram com Jesus. Agora, a pessoa boa aqui, desculpe, mas a Escritura não permite que eu pense que você é uma pessoa boa. Não permite. Porque você pode se enganar, mas a inveja, a maldade, a mentira, a feiura está aí no seu coração. Por isso que nós precisamos de Cristo. Bom, o Calvário de Jó é menor do que o Calvário de Jesus. Jesus sofreu a rejeição do Pai, sendo justo, sabendo do que nosso Redentor sofreu por nós. Nunca teremos um Calvário tão escuro, né, como o de Jó, como o de Cristo. Nossos calvários tendem a nos colocar, na verdade, cada vez mais perto de Deus. É aquilo que eu disse. O sofrimento que pode parecer ser ruim, se a gente seguir o raciocínio do Bildad, isso aí é a justiça de Deus. Olha, às vezes Deus te manda um sofrimento porque Ele te ama tanto, porque Ele quer cultivar uma comunhão tão especial com você. Porque eu vou falar para vocês, foi um momento o meu momento mais profundo de intimidade, de experiência com Deus, foi no momento de profundo aperto e apuro. Ali Deus me visitou. Nunca mais recebi uma visita de Deus igual eu recebi aquele dia, mas foi uma situação. Agora, se vocês falassem para mim, eu viveria ela 10 vezes para sentir de novo o que eu senti naquele dia. Veja como é que o raciocínio do Bildad está simplista, a coisa é mais complexa. Às vezes você precisa passar por alguns perrengues para experimentar uma profunda comunhão com Deus. Partindo do contraste do Bildad, onde Deus está, onde Deus não está, de que lado Deus vai estar? Ou de que lado Deus estará? Por causa da nossa fé em Cristo, nós podemos ter plena convicção de que Deus está do nosso lado. Não em uma visão simples como essa do Bildad, onde classifica os homens bons e os maus e pronto, e é isso que define o que acontece com cada um, e Deus está do lado dos bons. Não é este o ensino bíblico. Aprendemos pela palavra que Deus está do nosso lado, perto de nós, jamais nos abandona, e nos maiores sofrimentos nós sentimos Ele ainda mais perto. Se o Bildad quer dizer aqui que Deus não está com Jó, mentira, Deus está com Jó, e a gente vai aprender isso mais profundamente no capítulo 9. Eu quero, e na verdade não só no capítulo 9, mas no decorrer do livro a gente vai aprendendo como que Jó se aproxima ainda mais de Deus, né? De modo que conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Muitas vezes o sofrimento, o desastre, a desgraça, o acúmulo de frustração vem realmente para tratar as nossas vidas, e esse raciocínio é muito simplista para a complexidade das circunstâncias. Acima de tudo, meus irmãos, eu acho que nós precisamos aproveitar dessa breve reflexão é exatamente isso, saber que a perspectiva simplista não nos fortalece. Crer que Deus tem seus propósitos e caminhos incompreensíveis nos fortalece, porque põe a nossa fé para trabalhar. E nos momentos mais difíceis a nossa fé tem que funcionar. E Cristo,
Ele se agrada da nossa fé, e quando nós esboçamos uma fé assim, nós agradamos a Cristo. Sem fé não agrada-se a Deus, mas Deus honra a fé, porque a fé honra a Deus. Sejamos despertados para crer em Deus na complexidade das circunstâncias, mesmo sem entendê-las. Só não vamos no caminho simplista do Bildade aqui, porque a gente já pôde mostrar aqui um pouquinho como é que a coisa é bem mais complexa que isso. Vamos com Cristo, vamos unidos a Cristo a cada momento.